Lições do passado. Erasmo de Roterdã. Desidério Erasmo, ou Erasmo de Roterdã, viveu por volta de 1469 a 1536. Na sua época, ele foi considerado o estudioso mais brilhante da Europa. Só que, mais tarde, foi rotulado por alguns como covarde e por outros como herege. Em um período de turbulência religiosa, ele teve a coragem de denunciar as coisas erradas praticadas tanto pela Igreja Católica como pelos que queriam uma reforma da Igreja. Hoje, ele é considerado uma pessoa importante na transformação do cenário religioso na Europa. Por quê? Seus estudos e suas crenças. Erasmo conhecia muito bem o grego e o latim. Ele conseguia comparar as traduções da Bíblia em latim, como a Vulgata, com os manuscritos gregos mais antigos das escrituras gregas cristãs, Novo Testamento. Erasmo ficou convencido de que todos precisavam conhecer bem a Bíblia. Ele dizia que, para isso, a Bíblia tinha que ser traduzida para as línguas mais comuns na sua época. Erasmo pregava que a Igreja Católica precisava de uma renovação. Para ele, o cristão de verdade não era alguém que simplesmente ia a cerimônias sem sentido. O cristão devia viver de acordo com o que aprendia. Por isso, quando os reformadores começaram a protestar e a exigir mudanças no catolicismo, Erasmo entrou para a lista negra da Igreja. Ele escrevia com ironia a respeito do abuso de poder de líderes da Igreja. Criticava a vida luxuosa que levavam e a ambição dos papas que apoiavam guerras. Além disso, Erasmo era contra os padres e bispos corruptos que exploravam o povo por meio de costumes da Igreja, como a confissão de pecados, a adoração de santos, o jejum e as peregrinações. Ele também não tolerava práticas da Igreja como a venda de indulgências, cobrar para perdoar pecados, e o celibato, proibir padres de se casarem. O texto grego do Novo Testamento. Em 1516, Erasmo publicou sua primeira edição do Novo Testamento em grego. Pela primeira vez na história, o Novo Testamento em grego ficou disponível em formato impresso. Essa obra de Erasmo incluía notas e também sua tradução do Novo Testamento para o latim, que era diferente do texto da Vulgata. Ele continuou fazendo revisões na sua tradução em latim. Quando ela ficou pronta, tinha diferenças ainda maiores em relação à Vulgata. Uma diferença estava em 1 João 5,7. Para apoiar o ensino da Trindade, que não está de acordo com a Bíblia, algumas palavras tinham sido acrescentadas a esse versículo na Vulgata. O trecho acrescentado dizia: "No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um." Esse trecho, conhecido como Comma Johanneum, não estava em nenhum dos manuscritos gregos que Erasmo pesquisou. Por isso, ele não o incluiu nas suas duas primeiras edições do Novo Testamento. Mas quando Erasmo publicou sua terceira edição, a Igreja o pressionou a colocar esse trecho de volta. Versões refinadas do Novo Testamento em grego de Erasmo ajudaram a produzir traduções ainda melhores em vários idiomas. Alguns tradutores que usaram a obra de Erasmo foram Martinho Lutero, que traduziu para o alemão, William Tyndale, para o inglês, Antônio Bruccioli, para o italiano, e Francisco de Enzinas, para o espanhol. Erasmo viveu numa época emocionante, de muita agitação religiosa. Seu Novo Testamento em grego era muito usado pelos protestantes que defendiam a reforma. Erasmo era encarado por alguns como um reformador. Mas quando a reforma começou de verdade, ele não tomou nenhum lado nos debates teológicos da época. Mais de 100 anos atrás, o erudito David Schaff escreveu que Erasmo morreu isolado, sem tomar nenhum partido. Os católicos não o consideravam católico, e os protestantes não podiam considerá-lo protestante. O que se segue é informação adicional. Curiosidades. Em 1516, Erasmo publicou o Novo Testamento em grego. O texto estava dividido em duas colunas. Em uma, ficava o texto em grego. Em outra, ficava sua tradução para o latim. Sua obra também incluía muitas notas. Erasmo escreveu na introdução do seu Novo Testamento: "Alguns não querem que as Escrituras Sagradas sejam lidas pelas pessoas comuns, nem traduzidas para as línguas modernas. Discordo totalmente deles."
Os livros de Erasmo foram queimados por críticos em alguns lugares da Europa. Durante muitos anos, seus livros estiveram na lista de publicações proibidas pelos papas em Roma. Uma celebridade internacional. Erasmo era um erudito bem viajado. Ele morou e trabalhou em vários países europeus, onde fez amizade com pessoas importantes em palácios e universidades. Estudiosos de muitos países o consultavam, e ele ficou famoso por causa do que escrevia. Muitas pessoas liam e gostavam das suas obras. Por um tempo, ele era recebido com festa em todo lugar que ia. Príncipes, bispos, cardeais e eruditos queriam conhecê-lo. Recentemente, um escritor disse que ele foi, na época da Renascença, o que hoje nós chamaríamos de uma celebridade internacional. Fim do artigo.